Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta. Na verdade, aqui nós estamos pela primeira vez. Este é o Guten Morgen TV, o videocast do Senso em Comum, o site que vocês já conhecem tão bem. Neste videocast, nós estamos certos, e se você discorda, você está errado. Você também pode comprar estas camisetas maravilhosas do Senso em Comum nos links que nós vamos deixar aqui embaixo da vista direita, nosso novo parceiro que vai te deixar tão bem vestido, além de estar tão certo e perdendo amigos. Nós vamos agora retomar as atividades do nosso canal de vídeo. Nós tivemos um grande tema sendo discutido, debatido e, na verdade, acusado para cima e para baixo, que foi a questão de Magno Malta, este tão polêmico cidadão, ter feito uma oração quando Jair Bolsonaro foi eleito. Uma oração, gente. Nós vimos especialistas para cima e para baixo dizendo que isso fere o Estado laico. O Estado laico agora está em risco. E nós viveremos numa teocracia brutal e ditadora para cima e para baixo. E nós queremos começar então com o nosso tema, retomando o nosso canal, que é: você não entende absolutamente nada sobre Estado laico, seu comedor de cotonete usado do cacete. Você não entende absolutamente nada sobre Estado laico. Sobre Estado laico, seu comedor de cotonete usado do cacete. Nós ouvimos muitas baboseiras sendo ditas a respeito do Estado laico. Eu quero só citar algumas para vocês, porque assim são dignas de nota. Por exemplo, aqui estamos vendo na revista Fórum, que agora é a revista Fórum, que era uma espécie de revista, quase uma voz oficial do PT, aquela que queria organizar e ordenar, homogeneizar a voz do Partido dos Trabalhadores, citando Miriam Leitão. Quer dizer, a revista Fórum e a Rede Globo estão virando praticamente a mesma coisa. Cria um pouco de preocupação, diz Miriam Leitão sobre a oração de Bolsonaro. Separar Estado de Igreja é fundamental. Nós também podemos ler aqui um texto de Thaís Bilensky, na Folha de São Paulo, dizendo: estratégia de Bolsonaro põe Estado laico em risco, diz pesquisadora. Como tudo no nosso Guten Morgen, para quem já conhece nosso podcast, agora está nos vendo em vídeo, talvez pela primeira vez, ainda não viu os nossos primeiros vídeos ali, aquele certo laboratório que nós fizemos antes de chegar aqui no estúdio. Nós sempre gostamos de retomar os temas para sua origem, lá no começo, como é que toda essa história começou. E nós sempre gostamos também de responder algumas questões paralelas antes, para entendermos o assunto em profundidade. E a primeira questão paralela para essa questão complexa do Estado laico é: por que especialistas só servem para a escravidão e construir pirâmides? Olha só, diz especialista, é uma especialista, uma pesquisadora em Estado laico. Que faculdade você faz para isso? Você tem faculdade de Estado laico? Você sabe para que serve um especialista? Pensa bem na palavra. Especialista vem de espécie. É um cara que ele, ao invés de ser generalista, conhecer várias coisas, ele só conhece uma espécie. Ele só conhece um único assunto na sua vida e se orgulha disso. Ele só lê um livro e quer que toda a realidade seja funilada para se encaixar ali naqueles conceitinhos que ele conhece. Um especialista é um cara que deveria ter a lei áurea revogada sobre ele. O especialista é um cara que ele deveria construir pirâmide no Egito. O especialista não serve para nada. O especialista, obviamente, a história dos especialistas remonta, como quase tudo na vida, ao Antigo Testamento, mas exatamente a Gênesis 3. É ali em que o homem estava andando no Jardim do Éden, estava vivendo tanto os gêneros quanto espécies. Ele sabia observar e falar assim: isto são árvores, aquela ali é uma amoreira, isto são legumes, isto aqui é uma cenoura. Existe gênero, existe espécie. De repente apareceu uma cobra, uma cobrinha muito bem serelepe, estava lá olhando, chegou com terno e gravata, falando: diga, olha só, eu sou especialista da Globo News, eu falo na Globo News o tempo todo, eu sou um grande especialista em Jardim do Éden. Agora você não vai mais viver no gênero e na espécie, você vai viver simplesmente no especialismo. Eu sou um especialista e eu vou te dizer: coma daquela árvore ali, sabe aquela árvore que disseram pra você não comer? Não, coma, vai ser muito legal. Comer e serei como deuses. Bom, a gente comeu.
E aí a gente é como deuses? Nós estamos bem? Nós somos, tipo, vivendo nesse planeta de Mireleitão? Isso é bom? Bom, enfim... Especialistas são simplesmente as pessoas que mais cagaram tudo da humanidade, tudo que a gente consegue conceber. Então, tem mais aqui um comentário aqui no Globo, olha só, no Globo. Um lugar de especialistas, um especialistão. Aqui vou só citar uma frase. Na terceira, Bolsonaro voltou ao Facebook para completar o que havia esquecido. No meio de tudo isso, uma oração que seria normal sendo feita internamente, mas exposta como a primeira cena do governante eleito, parecia revogar a sadia separação entre igreja e Estado, um dos primados da reforma protestante de 500 anos. Como alguém consegue falar isso e sair na rua? Simplesmente presumindo que todas as outras pessoas serão ainda mais imbecis e incultas. É um primado... Uma premissa que eu acho que é muito correta, eles acabam apostando muito bem nisso. Mas o que de fato é Estado laico? De onde veio essa ideia? Que história é essa de que se você rezar, se você fizer uma oração, se você disser Deus acima de tudo, você está ferindo o Estado laico e nós viveremos numa teocracia islâmica? Obviamente, as pessoas não fazem a menor ideia do que essa expressão significa, mas ela soa poderosa, ela soa boa, ela soa técnica, ela soa estudada, dá a impressão que você é uma pessoa crítica, porque você falou Estado laico. Nossa, agora eu sou estudioso, eu sou quase um especialista. Se eu não sou especialista, eu estou ouvindo especialistas. Você vê que você começa a ficar até repetitivo, começa a falar exatamente como uma serpente engravatada ali no Jardim do Éden. O Estado laico, na verdade, tem uma origem exatamente inversa do que esse pessoal pensa. Quando você tinha os estados da antiguidade, pensa em todos os povos ali da antiguidade, você tinha, na verdade, imperadores, reis, faraós, a denominação pode variar o quanto for, mas eles se consideravam deuses, ou seja, o faraó, ele não é simplesmente um líder político, ele também é um líder religioso. Eles estão todos concentrados na mesma figura. Eric Voegelin, o maior cientista político do mundo, o maior filósofo político que a humanidade já concebeu e que ninguém lê, ele define que essas sociedades elas estavam com uma confusão de signos, ou seja, o signo que eles usavam para descrever a realidade deles, a realidade política, a realidade social deles, era o mesmo que eles usavam para descrever o cosmo, para descrever toda a moral, para descrever tudo aquilo que é transcendente, para descrever aquilo que estava dentro da alma deles. Pensa no Game of Thrones, por exemplo. No Game of Thrones você vai ver ali em algumas questões jurídicas que existem dentro da série, ele faz uma imitação muito correta da realidade de povos antigos, que eles falam assim, bom, se eu estou sendo julgado por um crime, eu quero um julgamento, um trial by combat, um julgamento por combate, quer dizer, ele chama alguém, obviamente muito mais forte do que ele, um amigo dele, e fala assim, você que é fortão, vai lá lutar contra aquele cara. Se você ganhar daquele cara, significa que eu sou inocente. Se eu perder, significa que eu sou culpado. Por que isso acontece? Você já parou para pensar? É uma questão muito complexa. Porque nessas sociedades em que um faraó, um rei, um imperador, ele é tanto uma figura divina quanto uma figura política, você tem os dois signos concentrados numa figura só. Isso significa que se o cosmo faz com que o cara que você escolheu para lutar, ele ganha, significa que o cosmo provou que você é inocente. O signo é o mesmo. Só existe um signo. O que acontece é que justamente a cultura judaico-cristã, aqui eu estou usando um termo muito polêmico, mas para essas questões específicas, este reducionismo funciona muito bem. Na cultura judaico-cristã, você mostrou pela primeira vez uma separação. Você falou, o transcendente está acima de nós. Nenhum rei de Israel vai se considerar Deus. Ele está sendo vigiado por Deus. Deus foi colocado acima da história. O Eric Voegelin fala justamente isso. A ordem história que ele enxerga, começando ali por Israel e pela revelação, é que você vê um povo andando pela história temporal, sendo vigiado por um tempo que não é o tempo humano.
transcendência ficou de fora. Isto vai ser confirmado ainda no Novo Testamento, numa das mais famosas passagens de Jesus, quando tentam pregar uma peça em Jesus, falando, será que ele é um revolucionário político? Será que ele é simplesmente um novo pregador? Aí qual que vai ser a dele? Vão lá e perguntam, Jesus, você pagaria impostos para César? Porque César está massacrando os cristãos, está massacrando os judeus, está sendo um terrível imperador para a gente. E Jesus responde, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele separa exatamente essas duas figuras, dizendo, existe uma figura política que nós devemos obedecer politicamente, que é César, mesmo ele sendo inimigo, mesmo ele sendo um terrível ser humano, e existe Deus. Os dois são dois poderes distintos. Então toda essa visão que nós temos hoje, de uma separação entre verdade e entre política, depende exatamente dessa questão. Quer dizer, eu não estou dizendo que Jesus exatamente fundou um Estado laico, mas ele demonstra este poder dual, ou seja, uma separação entre duas esferas de poder. A verdade está em Deus, não está em César. Não depende mais do político. O político, ele não fala a verdade. A grande questão da modernidade é justamente acabar com tudo isso, colocar um laicismo e falar, olha, toda a verdade ela não depende mais dos padres, aqueles lá que os jacobinos enforcavam nas tripas dos reis ou vice-versa. Ele simplesmente vai enxergar a capacidade de verdade como a capacidade política. Quanto melhor for um político, mais verdade ele vai ter. É a visão que você vai ter com qualquer pessoa dizendo Lula livre, olha só, ele pode ter roubado, ele pode ter feito tudo que ele fez, mas não importa, é Lula, o que importa é o político. Ali você concentrou de novo o chefe político com o chefe, que seja tribal, o sacerdote, qualquer figura que você quiser, mas com aquela figura que vai representar o transcendente. Então, na verdade, o Estado laico, quando ele tenta ser mais fundado ali na Reforma Protestante, vocês podem ouvir no nosso podcast, o Guten Morgen, no episódio Ameaça Fascista, justamente a origem de tudo isso. O Estado laico, quando ele aparece para proteger a igreja. Quer dizer, você tinha ali um César, você tinha um imperador Adriano, por exemplo, que obrigou todas as províncias a se ajoelharem diante dele, declamarem-no como Deus. Justamente alguns santos, primeiros santos da Igreja Católica vão surgir justamente para falar assim, não, eu prefiro ser degolado, torturado, dado aos leões, ter uma morte lenta, dolorosa, horrenda, mas ter a verdade comigo. A verdade não está com Adriano, então não vou considerar Adriano o meu Deus. Eu vou simplesmente dizer, se você quiser dizer que é meu imperador, tudo bem, beleza, você é meu imperador, mas dizer que você é um Deus, eu não vou concordar com isso. E assim sucessivamente. Todas aquelas histórias, os imperadores fazendo maluquices no Império Romano, basicamente, eram sempre a retomada dessa mesma história. Quando você pensa em Estado laico, então, o que você está pensando, que você tem em mira, é simplesmente dizer, olha, vamos fundar finalmente um Estado, esse Estado moderno, em que a igreja está separada. Isso significa que a igreja pode ter a sua verdade sem precisar se sujeitar ao Estado. Mesmo porque a igreja, ela tem verdades, ela tem o seu código de conduta, seu código de valores, aquilo que ela preconiza para os seus fiéis, para quem segue a sua fé, mas ela nunca, nenhuma igreja cristã, sobretudo essas mais modernas, vai preconizar um código penal, de fato. Mesmo na Inquisição, que se tenta entender sobre a Inquisição, tá totalmente errado nesse aspecto, porque ela não era um Estado, ela era um poder não mais secular, mas um poder transcendente. Mas isso não significa que ela fosse um Estado, não significa que ela determinasse as leis. O que ela queria fazer é que os reis, aqueles legisladores ou o equivalente aos legisladores da época, seguissem os seus paradigmas, aquilo que ela acreditasse. Mas não significa que ela fosse um Estado. Vocês podem ler também no livro de Ernst Kantorowski, Os Dois Corpos do Rei, justamente a fundação do Estado moderno,
que ele parte exatamente desse pressuposto, ou seja, uma ideia que existia ali na Idade Média tardia, ainda extremamente confusa, sem você conseguir colocar uma teologia política clara, exatamente que o rei tinha dois corpos, ou seja, o corpo físico dele e depois o corpo transcendente. Então, na verdade, toda vez que você for pensar num Estado, naquela lei, naquilo que você vai determinar como lei, você tem uma base, se não religiosa, você tem uma base moral de fundo. Entendeu? Quando você vai chegar nessa modernidade querendo falar assim, nós somos laicos, nós vamos fazer a Revolução Francesa, nós somos jacobinos, nós vamos enforcar os últimos 6 nas tripas dos últimos padres, todo mundo agora vai ser ateu, e não sei mais o que, tudo que você está dizendo é que você está estimulando o final dessa separação de poderes. Agora o poder ele tem que ser completamente político e você, o que é muito comum na modernidade, o povo mais ateu, ele vai querer que a sua verdade seja imposta no Estado de cima para baixo. Exatamente dessa forma. Então todas essas pessoas falando, nossa, eu sou um especialista em Estado laico, eu quero saber se eles leram isso aqui. Eu quero saber se eles conseguem entender do que eu tô falando. Eu quero saber se eles conseguem perceber um livro que eu citei e dizer, olha, mas talvez não seja bem assim. Entendeu? Então, tudo que eu quero dizer aqui, eu vou dar mais uma recomendação, é um livro agora de um brasileiro, Nelson Lehmann Silva, que ele escreve o livro Religião Civil do Estado Moderno. Mais um livro que eu recomendo. Toda vez que você for comprar livros, qualquer coisa que você quiser para sua casa, videogames e câmeras e tudo, usem nossos links da Amazon, a gente deixa os nossos links aqui embaixo, vocês vão ajudar muito o nosso projeto com isso. Vou deixar aqui o link do livro do Nelson Lehmann, ele também vai explicar justamente isso usando Eric Fugel, falando, mas espera aí, toda vez que você tenta usar na modernidade uma ideia de laicização absoluta, você precisa concentrar poderes ao invés de dividir poderes, você concentra poderes em uma única figura para que ela, sozinha, extremamente poderosa, não tenha mais freios. Ao invés do Estado brigar com a igreja brigar com o Estado vai ser soberano solitário e ele vai poder mandar e desmandar a rodo. Pega agora um pouco da história, sabe aquela coisa que você sempre ouve falar de absolutismo, que coisa perigosa, não sei mais o que. Compara todo aquele período e veja o que foi em comparação com a modernidade a partir da Revolução Francesa e da Revolução Russa. Quem matou mais? Quem foi mais negligente com o seu povo? Quem foi lá matar o seu próprio povo, fazer aquilo que foi chamado de democídio, ou seja, o assassinato do próprio povo? É só você ver, justamente quem mais defendeu essa ideia de Estado laico como Estado laicizante. Então, tudo que eu quero dizer é, vocês não entendem absolutamente nada sobre Estado laico, eu, infelizmente, entendo. Eu deixo aqui, então, como recomendação para vocês estarem certos como eu, vocês podem ter também essa camiseta, as camisetas do Senso em Comum, aqui com o nosso pessoal da vista direita. Se você discorda, você está errado, você além de estar muito mais certo, você vai perder muito mais amigos com isso, estar realmente muito mais bem vestido, obviamente, naturalmente. Comprem os livros da Amazon e tudo que você for comprar da Amazon, mesmo que não sejam exatamente estes livros, comprem através dos nossos links. E lembrem-se, por exemplo, também de nosso outro sponsor, a CV para VC. Se você quiser ter um currículo adequado para você estar mais rico no mês que vem, ter uma vaga muito boa, você pode entrar em sensoincomum.cvpravc.com.br, tá o link aqui embaixo, e eles vão criar um currículo adequado para você estar muito melhor daqui a um mês. Tudo bem, gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso link, dá o joinha, comentem aí embaixo, compartilhem que agora nosso canal vai estar muito mais frequente aqui de volta. Valeu, gente! Nos ouvimos então. Guten Morgen, Brasília!